Bom dia, minhas irmãs e meus irmãos. Mais um vídeo aqui com a Alessandra Viegas, euzinha, tá? E nessa manhã nós vamos aí ler juntos um texto. Hoje, ó, tem cenário diferente. Estão conhecendo aí um pouco das minhas plantinhas, mais um pouco. E é muito legal a gente estar junto aqui nesse momento, né, para falar um pouco da palavra de Deus. Então, nessa manhã a gente vai estudar Atos capítulo 3, tá bom? Atos capítulo 3, versículo 1 ao versículo 11. Atos capítulo 3, versículo 1 ao versículo 11. E aí, enquanto você está pegando sua Bíblia, vamos lembrar que esse texto está logo após Atos capítulo 2, já que a gente está em Atos 3 agora, que é todo o acontecimento ali do dia de Pentecostes, né? E que houve uma grande colheita ali e houve também generosidade. Ontem eu falei sobre isso, amanhã eu vou continuar falando sobre isso, sobre a generosidade ali em Atos capítulo 2 na live. Mas hoje, então, vamos para a primeira cura que acontece no livro de Atos, logo após aquela coisa maravilhosa ali de Atos capítulo 2, tá bom? Então vamos lá? Bom, esse texto aqui, já deu tempo aí de você pegar sua Bíblia, né? Lembrando sempre, ó, beba água. Beba água. E nessa manhã, deixa eu colocar a caneca para cá pertinho de mim e a água também, pronto. Então, nessa manhã, vamos pegar esse texto de Atos capítulo 3 e pensar um pouquinho sobre ele. Tem uma série de coisas aqui para a gente marcar. Eu mostrei aí lá na página da igreja, né, ó. A minha Bíblia, ó, tá toda pintadinha, porque tem uma série de elementos aqui que se repetem. Portanto, dá pra gente fazer o quê? Análise retórica, né? Dá pra gente trabalhar com essas repetições, esses chamarizes do texto que aparecem aqui para nós. Então, eu sempre tenho falado isso, alguns aí já estão viciados no melhor sentido da palavra em abrir o texto bíblico e perceber as repetições que acontecem, sempre lembrando que isso tem um motivo. A gente está numa cultura oral, aqui Antigo e Novo Testamento, e a gente está numa cultura em que as pessoas não tinham acesso ao manuscrito. Era tudo muito caro, tá? E nesse caso aqui, o texto que está sendo agora escrito acerca do que acontecera muito tempo antes, né? Lucas, o autor lucano, é assim que a gente chama na teologia, né? O autor do livro de Lucas e de Atos, vai provavelmente escrever nos anos 80, tá? Ali do primeiro século. Então, depois do ano 70. Depois do ano 70 é nítido. É o momento em que ele vai escrever. Então, o que acontece? Relatos já existiam, né? Mas esse texto só vai ser fechado praticamente ali nos anos 80. Então, só que nesse período, anos 80, a gente tem ainda uma cultura que as pessoas não têm dinheiro para comprar o texto escrito. Então, é necessário que haja, sim, essas repetições para que houvesse memorização. Isso ajuda muito hoje para a gente perceber. É claro, nas repetições estão as chaves do texto, tá? Então, isso facilita muito a gente hoje, a perceber
E aí um texto fica mais fácil de pregar, de estudar, de dar aula na escola dominical, quando você começa a trabalhar nessa técnica. Por isso que eu comecei a fazer isso. Então, simplesmente eu estou sentada aqui hoje, na sala de casa, junto com as plantinhas, e sentada aí junto com você, para a gente ler o texto. A gente vai ler e vai perceber os elementos que aparecem aqui e depois fazer as lições. É simplesmente isso. Vamos lá. Vamos ao que se repete no texto de Atos capítulo 3. Primeira coisa que se repete: personagens. A importância dos personagens no texto, que são Pedro, João e aquele homem que antes era coxo e não vai mais ser. Era coxo e vai sair saltando, pulando e louvando a Deus. Todo alegre. Bom, então o texto já começa dizendo, Atos 3:1, Pedro e João. Em Atos 3:4, Pedro. Também no final do versículo, João. Em Atos 3, versículo 6, Pedro, porém, lhe disse. Portanto, Pedro 3 vezes, João 2 vezes. Agora vamos para o homem. Estava sendo levado um homem, coxo de nascença. Então, em Atos capítulo 3, verso 1. Em Atos capítulo 3, verso 7, de novo, pegando na mão direita do homem. E em Atos capítulo 3, versículo 9, todo o povo viu o homem, que era o mesmo, né? Verso 10, reconheceram que era o mesmo que antes era coxo, tá? Então, personagens no texto são importantes porque tudo gira em torno disso. No final do texto é que vai aparecer o restante das pessoas que ficaram admiradas com tudo aquilo que aconteceu, e é legal que esse restante de pessoas que ficou admirado vai ser exatamente, tá, o público de Pedro para uma nova pregação ali em Atos capítulo 3, a partir do versículo 11, tá? Então, lembrando, nosso texto, eu falei Atos 3, 1 a 11. Atos 3, 1 a 10, tá bom? Bom, outra coisa que se repete é a palavra esmolas. Para ficar bem claro que aquele homem pedia esmolas e não vai pedir mais. Então, esmolas, 3 vezes. Atos 3, 2, aparece esmola. Atos 3:3 aparece esmola e Atos 3:10 aparece esmola, só que agora retratando aquele que não mais pedia esmolas, mas ficou na memória do povo que aquele homem era isso e agora não vai ser mais, né? Assim como fica na memória do povo aquilo que eu era antes, para todo mundo que me conhecia. Aquilo que eu era antes fica na memória do povo, né? E aí a pessoa se espanta ao ver a Alessandra de hoje. É mais ou menos assim comigo, creio que seja com você também. Bom, então vamos lá, a gente vai mudando, a gente vai modificando e as pessoas se espantam porque isso é milagre de Deus, né? É milagre de Deus. Bom, outra coisa que se repete 5 vezes. 5 vezes é o eixo espacial do texto, que é o lugar onde tudo acontece. O templo. A porta formosa do templo e o templo. Então a palavra templo, em Atos 3:1, eles estavam se dirigindo ao templo. Em Atos 3:2, o homem estava na porta do templo. Em Atos 3:3, o homem viu Pedro e João que iam entrar no templo. Em Atos 3:8, o homem agora já estava curado, deu um salto,
começou a andar e entrou com eles. Eles quem? Pedro e João no templo, e as pessoas reconheceram que aquele homem que agora está curado é o mesmo que pedia esmolas, onde? A porta formosa do templo. E aí, dito isso, vamos lá, agora já que eu comecei a falar de templo, então vamos falar de templo então. O que está acontecendo aqui? Atos 3:1 diz: Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Talvez na sua Bíblia esteja a oração da hora nona. Então vamos lá, por que é a hora nona? Porque os judeus começavam a contar o dia às 6 da manhã. 6 da manhã. Portanto, 7 da manhã, hora primeira. 8 da manhã, hora segunda. 9 da manhã, hora terceira, que é a hora lá que o Espírito Santo age lá e desce sobre o povo em forma de línguas, de fogo, e todo mundo começou a falar em outras línguas. Lá é a hora terceira, né? 9 horas da manhã. Vamos lá? Hora quarta, 10 horas da manhã. Hora quinta, 11 horas da manhã. Hora sexta, meio-dia. Hora sétima, 1 hora da tarde. Hora oitava, 2 horas da tarde. Hora nona, 3 horas da tarde. Vamos fechar. Hora décima, 4 horas da tarde. Hora undécima, ou 11ª, são 5 horas da tarde. E às 18 horas, finda-se o dia e inicia-se a noite. Segundo o costume judaico, a forma da cronologia do dia é desse jeito, tá? Então, agora você vai lendo a Bíblia aí. Se a sua Bíblia for da Almeida, a versão de Almeida corrigida ou a versão de Almeida atualizada, vai estar assim: hora nona, hora undécima, hora terceira. Então, agora você já sabe, tá? Então, eles estavam indo para a oração das 3 horas da tarde no templo. E essa vai ser a nossa primeira lição já no final, né? Por quê? Houve uma fala do pastor Flávio, que eu gostei muito, que é o meu pastor, aqui junto com o pastor Gessé, aqui na Igreja Metodista Central de Bacaxá, e pastor Walter também. Então, o pastor Flávio falou algo que me sensibilizou, assim, me marcou bastante. Por quê? Em Atos capítulo 2, acontece todo o movimento da descida do Espírito Santo, uma festa, 3 mil pessoas, né? Porque na segunda pregação de Pedro vão ser 5.000. Então, 3 mil pessoas se convertem, aquela festa toda. E aí eles poderiam ali pensar assim: vamos começar uma igreja nova aqui, né? Esse pessoal todo feliz, todo mundo tinha tudo em comum. Eles não fizeram isso. Eles continuaram se dirigindo ao templo, como eles tinham aprendido. Então é importante continuar a ir ao templo. Às vezes você que está me ouvindo é alguém que está chateado com a igreja. Tô chateado com a minha igreja. Não, tô chateado com minha comunidade de fé, seja igreja católica ou protestante. Eu tô chateado com a minha, ou outro tipo, né? Tô chateado com a minha comunidade de fé e tal. E aí eles, outra igreja, então, e eles continuaram indo ao templo. E a coisa continua a acontecer, né? É só mais tarde que essas comunidades aí já não vai ter mais como, até porque os judeus não vão aceitar esse novo movimento, que é o movimento do caminho, que depois vai se tornar o cristianismo. Então, aquela estrutura antiga não aceita mais
Mas eles, não foram eles que fizeram isso. Eles continuaram indo ao templo. Então, eles continuam indo ao templo, tá? O mesmo templo, né, onde havia gente que pouco tempo antes havia crucificado Jesus. Né? Isso demonstra perdão, isso demonstra vontade de continuar caminhando para abrir os olhos, para auxiliar, para reformar, para modificar esse ambiente. Só que chegou uma hora, você continua a ler o livro de Atos, aí não deu mais. Mas não por culpa deles. Então essa é uma lição importante que o texto nos dá, até porque aparece a palavra templo, como eu falei, várias vezes. Algo novo acontece no templo. Algo novo acontece no templo. Né? Bom, vamos lá. Quando a gente voltar, né, desse Covid-19, certamente algo novo vai acontecer no templo e algo novo já está acontecendo, porque isso aqui hoje virou templo, virou estudo bíblico, virou escola dominical, chame como você queira chamar, mas a sala da minha casa virou templo, a minha biblioteca virou templo e algo novo está acontecendo no templo. Se a gente puder puxar também para a gente, né, para a metáfora de que nós somos templo, algo novo está acontecendo no templo, né? Glória a Deus por isso. Eu tenho certeza que algo novo está acontecendo aí no teu templo também, que nós somos templo do Espírito Santo. Vamos lá então, esse veio fresquinho, vamos lá. Continuando então, Atos 3, verso 2, Atos 3, verso 2, estava sendo levado um homem coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Então, mais uma marca temporal aqui, né? A primeira é que eram 3 horas da tarde. A segunda é que esse homem era levado diariamente. Quem levava esse homem? Certamente os amigos, ou pessoas que tinham compaixão dele. Ele era coxo, pelo jeito era muito sério, né? Deveria ser coxo das 2 pernas, deveria não conseguir andar realmente, porque tem pessoas que são coxas e conseguem andar. Mas ele, olha, ele estava sendo levado. E ele era colocado, ele era levado e colocado diariamente à porta do templo chamada Formosa para pedir esmolas. Até porque nessa época não havia uma política governamental de auxílio ali do Império Romano. Ele era ajudado por essas pessoas que o levavam, o colocavam ali, e era ajudado pelas pessoas que lhe davam esmolas. E isso me fez pensar no que a gente hoje está fazendo. Né? É preciso fazer o que se pode. Essa é uma das nossas lições também. Com o que se tem. Então, aqueles homens que o levavam, provavelmente homens, né? Tinham força para levá-lo da sua casa, da casa dele, até a porta formosa do templo e colocá-lo ali. Além de força, aqueles homens tinham misericórdia, né? Tinham compaixão e o colocavam ali. E as pessoas que passavam lhe davam esmola, então tinham a esmola para dar, por compaixão também, ou por rito, não sei. Mas se ele ia para lá todo dia, porque ele recebia essas esmolas. A questão é, existe um contraste aqui que a gente vai ver já já, tá? Uma antítese, se eu posso chamar assim, né? Esse contraste de elementos, de que essas pessoas que o levavam tinham algo, compaixão a ponto de levá-lo. Era o que podiam fazer.
E as pessoas que davam esmola também tinham algo, compaixão ou rito de dar esmolas a esse homem para que ele fosse sustentado. E o texto vai continuar e vai dizer que quando esse homem que está ali, à porta formosa do templo, quando ele viu Pedro e João que iam entrar no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Então, esse homem está acostumado com um nível de compaixão das pessoas, que é esse: levá-lo até ali, deixá-lo ali e depois de estar ali, receber uma esmola. O homem olha Pedro e João. E se você já correu os olhos, você vai ver aí que, claro, quem escreveu esse texto é um grego, porque ele tem domínio de 4 expressões aqui para ver. Vai vir o verbo horal, que é o que está agora. Vai vir o verbo blepo, para quem já está acostumado comigo, né? O verbo horal é o verbo perceber, olhar e perceber. É o verbo que está aqui, no Atos capítulo 3, versículo 3. Quando ele viu Pedro e João, então aqui é o verbo oral. Quando ele viu, quando ele percebeu Pedro e João, talvez pelas roupas, quando ele percebeu quem Pedro e João eram, tá? E aí eram homens comuns ali. Então, quando ele percebeu Pedro e João, e ele percebeu que eles iam entrar no templo, ele pediu que lhe desse uma esmola, porque ele estava acostumado a olhar as pessoas, percebendo quem eram e olhando pela roupa e tudo, né? Tinham condição de lhe dar uma esmola. O texto continua, capítulo 3, versículo 4. Pedro, a minha versão diz fitando-o. A outra versão que diz olhando atentamente. O verbo que está aqui é o verbo atenizo, do grego, é usado poucas vezes, só a obra lucana usa, tá? Eu estava dando uma olhada, que é Lucas Atos, por isso que eu estou falando, é alguém que tem domínio da língua, e é isso mesmo, olhando com muita atenção, tá? Percebendo com muita atenção. Então, Pedro, percebendo com muita atenção, olhando com toda a atenção, juntamente com João, disse para ele. Então, Pedro olha atentamente para ele e diz para ele: olhe para nós. Agora já é o verbo blepo. Ou seja, olha pra gente, mas é um olhar normal, tá? Olha pra gente. E aí, verso 5. Ele os olhava atentamente. Já é outro verbo. É o verbo eperro, que significa ele olhava atentamente, ele estava atento, ele se tornou atento a eles. Então Pedro diz: olha para nós, e ele não só olhou, mas ele ficou atento a eles. Mas basicamente assim, né? O Pedro e o João estão de pé e o homem está sentado ali e olha atentamente para ele, ficou fixado neles. Esperando, ele os olhava, então ele fixou os olhos neles, né? Ele ficou atento a eles, esperando receber alguma coisa, a esmola. Verso 6. Pedro, porém, lhe disse, é a chave do texto: eu não tenho nem prata, nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Ah, minha irmã e meu irmão. Vamos fazer o contraste do texto? A antítese?
esse homem estava acostumado com a misericórdia dos homens que o levavam, a compaixão dos homens que o levavam, diariamente o deixavam ali, e a compaixão das pessoas que lhe davam esmola. Isso é um ponto. O que vai estar em antítese agora? Esse homem vai receber a compaixão de Deus. Nas palavras de Pedro e no olhar atento de João, porque João está do ladinho de Pedro, e esse homem vai receber mais do que ser carregado diariamente, mais do que receber esmola diariamente. Ele vai receber a cura. Ele vai receber agora vida nova. A vida dele vai mudar. Então, não é mais esmola e não é mais ser carregado. O que eu e você temos hoje para dar? É preciso fazer o que se pode e dar o que se tem. Algumas pessoas tinham a generosidade de carregá-lo todo dia. Outras pessoas tinham a generosidade de dar esmola todo dia. Outras pessoas, que são agora Pedro e João, que estão cheios do Espírito Santo, vão dar a ele nova vida, nova identidade. Ele não é mais coxo, ele agora é uma nova pessoa que vai receber cura. E isso é muito profundo, né? Então, o que eu tenho, eu não tenho prata nem ouro, diz Pedro, até porque o que Pedro e João possuíam já estava lá no banco lá do pessoal para poder ajudar todo mundo. Então ele diz, eu não tenho esmola aqui não, nem prata nem ouro, mas eu tenho uma coisa melhor. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Pedro e João tinham o quê? Fé. E uma palavra para mudar a vida da pessoa. E foi o que aconteceu. Então, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande. Mas Pedro tem a generosidade, versículo 7, de pegar o homem pela mão direita e ajudá-lo a levantar. Tem pessoas que a gente dá uma palavra, a gente se esforça, a gente dá uma palavra, a gente faz uma oração, mas ainda precisa pegar pela mão e ajudar a levantar. Foi isso que Pedro fez. Então, pegou pela mão direita do homem e ajudou a levantar. E o texto diz que imediatamente os pés e tornozelos do homem ficaram firmes, ele dá um salto, ele fica de pé, ele começa a andar e ele entra com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Pois é, em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda, é o verso 6. No verso 7, Pedro ajuda a levantar. O homem salta e o homem fica de pé e o homem anda. A palavra foi falada, a palavra se cumpriu. E aí o homem vai todo feliz, saltando, pulando, louvando a Deus. Versículo 8. E o que aconteceu? Verso 9. Todo o povo viu. Todo o povo viu. O homem andando, tinha que ver andando, porque o homem antes era carregado. Então olha como é que o texto é provocativo. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus. Lembrando que tem louvando a Deus aí 2 vezes, né? No verso 8, finalzinho do verso 8, pulando e louvando a Deus, e finalzinho do verso 9, andando e louvando a Deus. Verso 10, e todo esse povo reconheceram
que ele era o mesmo homem que pedia esmolas, assentado à porta formosa do templo, e ficaram muito admirados e espantados com o que tinha acontecido. Tem moldura no texto? Claro que tem, né? A porta formosa do templo está lá no início do texto, Atos capítulo 3, verso 1 e verso 2, e a porta formosa do templo e o homem que pedia esmolas está em Atos capítulo 3, verso 10. Portanto, a moldura aí direitinho. Aquele que era, não é mais. Aquele que estava na porta parado, agora entra no templo, pulando e louvando a Deus, junto com Pedro e com João, que tinham demonstrado uma generosidade muito maior, né? Uma generosidade que veio junto com o milagre. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Então, vamos para as lições? Só tem 3. O texto foi mais para a gente conversar, mas extrair assim, lição, só consegui 3. A primeira, versículo 1 e versículo 8 de Atos 3. É preciso continuar a ir ao templo. É preciso continuar a ir ao templo. Eles estavam indo, verso 1 de Atos 3, verso 8. Eles entram, só que eles entram agora junto com esse homem que agora está curado, está com uma nova vida. É preciso continuar a ir ao templo. Segunda lição, é preciso fazer o que se pode com o que se tem. Lembrando que um homem era levado, era isso que os amigos tinham. Um homem recebia esmola, era isso que as pessoas tinham. Mas um homem vai receber uma palavra de fé e ele vai ser curado. Era isso que Pedro e João tinham. Em qual dessas posições eu estou? Carregando alguém, dando esmola a alguém ou dando uma palavra de cura para modificar a vida de alguém, uma palavra de fé para modificar a vida de alguém e essa pessoa levantar e andar. Esse levante pode ser físico, como esse homem, mas esse levante pode ser na alma. O que eu estou fazendo de bom para levantar a alma de alguém? O que eu estou fazendo de bom para levantar o espírito de alguém e essa pessoa ter vida nova? E a última lição, é preciso continuar a ter generosidade. Depois que Pedro falou aquela palavra e trouxe o homem levanta, né? O homem está ali, recebe aquela palavra, em nome de Jesus, levanta-te e anda. Pedro vai lá e continua sendo generoso, pega na mão do homem, porque ele podia falar, em nome de Jesus, levanta e anda. Não teve fé, nada disso. Em nome de Jesus, levanta-te e anda, e ele vai lá e pega. Ele participa do milagre. Ele vai lá, pega o homem, e o homem levanta. E aí, quando o homem começa a levantar, vamos imaginar, o homem já dá um pulo e salta e louva a Deus e entra com ele no templo. Que nessa manhã a gente tenha generosidade e que essa generosidade cresça cada vez mais na nossa vida. É tempo de generosidade, né? Olha só, a natureza é generosa com a gente, dá babosa pra gente, ó, que tem tanta coisa boa. Babosa é uma coisa maravilhosa, né? Para a pele, para o cabelo. Você pode tirar a aloína, né, que é a parte amarela, e aquela coisinha que tem dentro da babosa transparente. Depois que você botou assim, aí você pode bater aquilo junto com um suco, né? Vê aí na internet as receitas e é maravilhoso para a saúde, é anti-inflamatório, é anti-cancerígeno, é anti um monte de coisa ruim. Então a natureza, ó, dá tanta coisa boa pra gente, ela é generosa, que a gente nessa manhã seja generoso também, tá bom? Ó,
Beijo da Alessandra. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vai ficar aqui na descrição essas lições. E, em nome de Jesus Cristo Nazareno, nessa manhã, levanta-te e anda. Beijo. Deus te abençoe.